O Flamengo busca um zagueiro no mercado da bola, a gente sabe, não existem assim tantas opções disponíveis no momento, né? Jogadores dando sopa no mercado da bola, mas o Flamengo que perdeu o Fabrício Bruno, né? Perdeu o Davi Luiz, dois jogadores que deixaram o elenco rubro-negro, o Davi Luiz a caminho do Fortaleza, o Fabrício Bruno que já chegou lá no Cruzeiro, foi vendido aí pelo rubro-negro, então... Eu estava até dando uma puxada aqui na página oficial, no site oficial do Flamengo, né, na parte do elenco. O Flamengo hoje só tem 3 zagueiros, né? Os Léos. Léo Ortiz, Léo Pereira e o Cleiton, né? São os 3 zagueiros do Flamengo hoje. Tá faltando talvez uma opção mais experiente, talvez, né, para dar conta do recado, para dar uma segurança a mais para o técnico Felipe Luiz. Não sei se tem algum jogador... É que eu tô falando de jogador experiente, né? Já puxei por esse lado. Mas assim, não sei se na base talvez tenha um jogador assim que esteja despontando para o Flamengo também apostar nessa posição. Mas se não tiver, aí tem que recorrer mesmo ao mercado. E aí tem se falado bastante no nome do Danilo, né? Lateral direito. Aí você vai até se perguntar, você que nos acompanha, pô, mas o cara é lateral e tal. Mas estava jogando de zagueiro lá na Juventus, né? De Turim, compondo uma linha de 3 defensores. Jogador de seleção brasileira, jogador experiente, rodado. E quando o torcedor do Flamengo puxa a memória, lembra do próprio Felipe Luiz, do Rafinha, do Alexandro, que chegou faz pouco tempo, mas já se encaixou bem no time rubro-negro. E a informação que foi trazida pela Raíssa Simplício é de que a negociação entre Flamengo e Danilo caminha para um final feliz. O jogador deu sim aos cariocas e pretende virar jogador rubro-negro nesta janela de transferências. As conversas têm surtido efeito e o capitão da seleção brasileira decidiu não ficar na Itália. Com o retorno ao Brasil definido, a prioridade é do rubro-negro para um contrato de 2 anos com o lateral zagueiro. Alguma informação? Você que apurou também nos últimos dias esse interesse do Flamengo, que agora se converte em conversas e, consequentemente, também em proposta. Parece que tudo caminha para um final feliz. Aí, Flamengo e Danilo. Mauro. O que dizem lá na Itália também é que ele teria escolhido voltar para o Brasil por uma questão familiar, pessoal, né? Ele teve interesse do Brighton e do Napoli. O Napoli lidera o campeonato italiano, seria a oportunidade de ser campeão, talvez, né? A Juventus não está brigando pelo título, a Juventus briga para chegar só empata, né? Ganhou do Milan no fim de semana, mas tem 13 empates em 21 rodadas, 20 rodadas. 13 e 8, né? 13 empates e 8 vitórias, 21 jogos, né? Está invicta, né? O time do Thiago Mota, mas não vence tantas vezes, né? Então, em muitos jogos fez 1-0, cedeu um empate. Ele não tem jogado sempre, ele tem ficado muito na reserva. Tem jogado na zaga, mas até pelo lado esquerdo em alguns momentos. Você olha o mapa de calor dele, você vê várias vezes ele jogando pelo lado esquerdo da defesa, não só pela direita. E ele hoje é zagueiro. Acho até que ele é mais zagueiro do que lateral, porque ele, quando joga lateral, é um jogador de característica defensiva. Ele sabe jogar na função. Tecnicamente agregaria. A minha questão é sempre o seguinte: qual é a relação custo-benefício? Quanto vai custar? E acho que se o Flamengo for trazer o Danilo e o Vitão, o Flamengo fecha a porta para jovens jogadores. O Vitor Reis, vendido agora por 35 milhões de euros ao Manchester City, jogador negociado pelo Palmeiras, o companheiro de zaga dele na seleção sub-20 é o Iago, que está na seleção sub-20. O Iago é do Flamengo, capitão do sub-20, um jogador promissor, técnico, não vai jogar nunca. Não vai jogar nunca. O João Vitor, que tem 17 anos, jogou contra o São Paulo no segundo tempo domingo, é outro, muito bom, muito promissor, cabeça raspada, até estava. Não vai jogar nunca. Porque o Flamengo tinha os 2 Léo, o Fabrício e o Davi. Né? Davi Luiz foi embora, Fabrício Bruno foi embora, ficaram o Léo Pereira e Léo Ortiz. Então, se tiver 4 zagueiros, esses meninos não vão jogar. Então, por que não trazer um zagueiro e abrir concorrência ali para ver qual dos garotos está pronto para ser o 4º da lista e entrar eventualmente? Gente, está na hora desses jogadores entrarem em ação. E o Boto, quando assumiu, falou de base, tudo. O Felipe Luiz treinou a base, treinou todos eles, do sub-17 e no sub-20. Então, está na hora de dar oportunidade para essa rapaziada. Então, é um ou outro, na minha opinião. Ou traz o Vitão, um bom zagueiro também e tal, se for possível. Agora, escolhe. Ou vai investir no zagueiro de 24 anos, que é o Vitão, pagando multa rescisória ao Internacional, ou o Danilo, que aí não tem multa, mas você tem luvas e tudo, não é um jogador barato, experiente, tudo, o cara para
para agregar ali, que pode até jogar de lateral quando precisar, vir jogando até na seleção nessa função, ele pode jogar ali se preciso for. Só que aí muda o sistema, não é um lateral como Wesley, para atacar o corredor, para sair jogando por dentro, como ele faz jogadas que ele vem na diagonal e sai, é um jogador para formar na linha defensiva sem tanta presença no campo de ataque. O Felipe Luiz tem que mudar um pouco o formato. Como ele tem muitos pontas no elenco, também ele pode até mudar o desenho tático e adaptar, isso não seria problema. Então acho que a grande questão é essa, a relação custo-benefício, quanto vai custar. E acho que deveria ser um zagueiro ou outro. E começar a abrir espaço para esses meninos. Esse Cleiton, que está jogando, vai jogar hoje contra o Bangu, ele ano passado, ele era o quinto dessa lista. Ele nunca jogava. E o Tite veio e mexe, falava dele nas coletivas, o Tite chamava ele de Bahia, né? É o apelido interno dele, pelo jeito. Que o Bahia, ele falava dos zagueiros, ele citava. Aquela coisa do Tite, né, para agradar a todos, né? Então ele falava dos jogadores que atuavam com frequência, que eram os dois, Léo Fabrício, Bruno e o Davi Luiz. E citava, porque o Bahia no início, quem é o Bahia? O Cleiton. Não jogava. Está com 21 anos. Então, acho que está na hora de abrir espaço para esses meninos jogarem. O Figueiredo, que era zagueiro do Flamengo, que morreu em um acidente aéreo, né? Até com o irmão do Bebeto, foi revelado no Flamengo, do time campeão do mundo, né? O Moza foi revelado no Flamengo, o Aldair foi revelado no Flamengo. O Léo Duarte, que foi muito bem vendido para o Milan, foi revelado no Flamengo. Lembrando de alguns aqui. O Juan foi revelado no Flamengo, caramba. Então, olha só. Quer dizer, tem um Juan, tem um Mozart ali, tem um jogador ali, sabe, o Aldair, e não vai saber nunca. Não vai saber nunca. Porque não tem oportunidade. E são jogadores super elogiados. E outra coisa também. Eu sei que é pouco tempo, mas é só um registro. É só um registro. O jogador do Scout até agora foi o Juninho. Vamos ver. Também não foi barato também, não. Teve que pagar uma multinha lá, né? Vamos ver como vai ser esse trabalho no médio e longo prazo. Porque até agora os nomes são meio óbvios, né? Jogador como o Vitão, a gente viu aqui no Brasileiro, jogou muito bem. O Inter deu uma arrancada, ele participou. O Danilo, jogador da seleção brasileira, carreira internacional, né? E Jorginho, que eles estão tentando. Hoje o Globo Esporte trouxe uma matéria com os números. Eu não gosto de falar de salário do jogador, mas já que os números estão publicados ali, né? Quanto que ele pediu, a diferença é de R$500 mil por mês aproximadamente, fazendo a conversão e a divisão mensal, né, da remuneração, daria por mês 500 mil. Entre o que o Jorginho pede e o que o Flamengo oferece, né? Mas além disso tem que o Arsenal liberar. E há uma possibilidade, segundo o pessoal da Inglaterra, até conversei com o colega do Daily Mirror semana passada, ele falou, ele não fica e o Partey também não fica, mas ele tem mais chance de ficar, dos 2 meio-campistas que devem sair. Então, pode ser que o Arsenal queira ficar com ele. Frequentemente ele é usado, não é titular. E o que ele disse também, o pessoal lá diz, é que o Arteta, ele gosta muito do Jorginho. Os dois são amigos ali, tem uma relação próxima. O Arteta é jovem ainda, né? Deve estar com 40 e poucos anos, quase da mesma idade, né? 33, 40 e pouco. Jogaram na mesma época, né? O Arteta jogava, o Jorginho já estava jogando, né? Lá na Itália, especialmente, né? Ele virou italiano. Então eu vejo dessa forma, eu acho que tem que pensar na relação custo-benefício do Danilo, não sei quanto ele vai ganhar, quanto vai custar, não vai ser barato, mas ok. Mas eu acho que não deveria trazer outro zagueiro, não, ou um ou outro. Os meninos têm que ter vez, têm que ter oportunidade. O Flamengo tem que olhar mais para a sua base. Aí depois os caras reclamam, porque não revela. Claro, tem que jogar, cara. Se o Vitor Reis não tivesse jogado no Palmeiras ano passado, ele jogou em situações meio de emergência. Ele machucou um, machucou o outro, ele começou a jogar. 22 jogos só. Então, mas se ele não tivesse jogado jogo nenhum, dificilmente seria valorizado a esse ponto. O City ia chegar aqui com 10 milhões, talvez o Palmeiras fala, cara, não jogou no profissional, 10 milhões no garoto da base, vende. Mas como ele jogou, ele se valorizou. Ele jogou o jogo da Libertadores, jogou jogos importantes e foi bem. Então, assim, o próprio time inglês percebe, esse moleque já foi testado jogando entre os adultos, né, em competições importantes lá na América do Sul, em confrontos importantes. Então, ele já passou num teste. Vamos preparar ele aqui. Ele leva para lá, prepara para transformar Eu nem sei que jogador ele vai ser lá, né? Com o Guardiola muda os caras de posição, de repente vai aparecer até em outra função. Já falou depois. Em lateral. Falou que ele veio mais para ser lateral. Eu estou imaginando que ele vai acabar mudando de função lá. De função. O Guardiola mudou de função, os caras mudam de função, né?